A ação de Deus na vida de homens e de mulheres. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, que mostra algo que haveria de acontecer, algo de ser concretizado na vida do Senhor Jesus, nos ensina muito e fala ao nosso coração. Por isso, vamos ver Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 11. E diz o texto: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E leiamos também 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, os versos 26 a 29. 1 Coríntios 26 a 29. E diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te pedir agora a Tua bênção e que Tu fales ao nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diz a palavra que Deus escolhe as coisas fracas, as desprezíveis, as vis, as que não são. Mas quando nós olhamos e vemos um homem chamado Moisés, realmente, ele poderia ser um homem de poder, um homem com autoridade, um homem que pudesse até ser um faraó, porque ele foi criado assim. Mas ele não era, na sua natureza, assim. Mas Deus permitiu que ele fosse criado desta forma e dessa maneira. Ele nasceu numa época difícil, numa época em que
Os meninos estavam sendo mortos, mas Deus preservou este menino, esta criança, e essa criança foi parar nas mãos da filha de Faraó. E pela providência de Deus, ele foi criado até o desmamar. E o desmamar não era como hoje, o desmamar talvez seria de 5, 6, alguns dias até 9 anos de idade, era o desmamar. E até o desmamar ele teve com a sua própria mãe. E sem que a filha de Faraó soubesse que ela era a mãe dele, natural. E ele, ali, foi criado com a sua mãe, e com certeza, ela não revelou que era sua mãe. Mas com certeza ela falou do Deus Todo-Poderoso, do Senhor de todas as coisas. Depois ele vai para o palácio. E ele é criado em toda a ciência, toda a arte. Ele aprende a ser um faraó. Mas diz a palavra de Deus que se você ensinar a criança no caminho que ela deve andar, quando ela for velha, não se desviará dele. E na época certa, a semente brotou. E ele se volta contra tudo aquilo que ele havia aprendido, tudo aquilo que ele havia ensinado. E aí então ele foge, ele sai do palácio. E ele vai para o deserto. 40 anos ele passa no palácio. 40 anos ele passa no deserto. Aquele que fora criado como filho da filha de Faraó, em toda a ciência, em toda a arte do Egito, agora ele é criado 40 anos no deserto, aprendendo as coisas que não são, as coisas desprezíveis, aquelas que ninguém as quer. E no momento certo, Deus age outra vez. E agora Deus age com o quê? Através de uma sarça. Quem era a sarça? A sarça era um arbusto nativo da região da Palestina. É um simples espinheiro, sem valor algum, não valia para nada. Naquela região da Palestina existem muitos espinheiros como aquele. E esse espinheiro não serve para nada. E no calor tremendo, muitas vezes esse espinheiro vem a queimar-se. Mas em poucos segundos ele é totalmente queimado. Mas naquele momento, Moisés mais uma vez está vendo uma sarça queimar-se. Mas só que aquela sarça é diferente. E diz que havia aquela sarça se queimando, mas a sarça não se consumia. Havia nela o fogo. O fogo, que é o sinal visível do Deus da vida. Assim como no Monte Horebe, no dia de Pentecostes, nós podemos ver que o fogo é o sinal visível da presença de Deus. O fogo que arde e não se consome. Mas ele, para arder, é necessário que esteja em algo. No momento de Moisés está na sarça. No Monte Horebe, lá está Moisés. No dia de Pentecoste, lá estão os discípulos. E nós podemos, irmãos, aprender muito com esse fato na vida de Moisés. Nós podemos ver que instrumentos nas mãos de Deus, instrumentos sob o fogo de Deus, são instrumentos usados por Deus. Mas para que Deus use, é necessário que algo aconteça. Primeira coisa que nós podemos aprender, irmãos, é a insignificância dos instrumentos que Deus usa. Deus nunca usa grandes instrumentos aos olhos humanos. Ele diz: Deus escolhe as coisas fracas, as coisas vis, as coisas desprezíveis.
E nós podemos ver, irmãos, que Deus usou um instrumento desprezível para ensinar a Moisés e ensinar a nós. E qual foi o instrumento que Deus usou? A sarça. Como eu disse, era um espinheiro. Então o que era o espinheiro? Era um arbusto não frondoso, mas era algo pequeno, rasteiro às vezes, sem folhas, não proporcionava sombras aos viajantes cansados, não dava frutos, era sem valor, sem grandeza, sem utilidade. Era apenas um espinheiro, não servia para nada, não servia nem para ser queimado. Mas sob o fogo de Deus, aquele espinheiro começou a transparecer e declarar aquilo que Deus queria que Moisés ouvisse. Por isso, irmão, nós podemos notar que ali, naquele espinheiro, estava o símbolo da presença de Deus. O símbolo da presença de Deus. E por isso, então, através daquele espinheiro, Deus haveria de levantar o grande líder, o maior de todos do povo judeu, o libertador Moisés. Mas para que Moisés pudesse ser levantado, ele deveria aprender com a sarça. Moisés, com certeza, ele já se sentia cansado, já estava velho, 80 anos de idade. Quem sabe Moisés só queria descanso, ou quem sabe nos nossos dias ele pensasse, eu preciso agora de uma aposentadoria. Vivia no deserto, no meio do rebanho, sozinho, pensativo, numa terra estranha, não era a sua terra, nem a sua terra natural, nem a terra onde ele aprendera e vivera. Não estava nem na Palestina, nem estava no Egito. Era terra estranha. Costumes diferentes. Com certeza já não conhecia a língua dos seus pais. E com certeza já não conhecia a língua da terra onde fora criado. Por isso era um homem desprezível. Ele estava no esquecimento. Ele agora era alguém que ninguém se lembrava mais dele. E nem ele se lembrava totalmente daquilo que houvera acontecido. Mas, através da sarça que ardia, e nela havia o símbolo da presença de Deus, o crepitar do fogo de Deus, a transparência de Deus na sarça, era uma autorrevelação de Deus, era a revelação da graça, do amor, da misericórdia. Ali Deus estava mostrando algo diferente. E Deus queria que Moisés aprendesse. E Deus queria que Moisés aprendesse que sem a graça nós não podemos fazer nada. Sem o fogo de Deus nós não podemos fazer nada. E por isso então era necessário que Moisés aprendesse que sem a presença do Senhor, sem a presença do Senhor crepitando em nós não podemos fazer nada. Era isso que Deus queria ensinar a Moisés. Que Deus podia pegar alguém que era insignificante, como a sarça, para usar. E por isso também Deus poderia pegar aquele homem que agora era um homem insignificante, um velho, ao quebrado pelos anos. Ao quebrado pelos anos. Mas que na presença do Senhor, 40 anos à frente, haveria de ser dito dele: Moisés deitou com o Senhor, mas o brilho dos seus olhos não passou. Quando há a presença do Senhor, o brilho dos nossos olhos não se passa. Muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos como Moisés, ou nós nos sentimos como a sarça, sem valor algum. Muitas vezes nós pensamos que somos alguém que podemos estar ou deixar de estar e ninguém liga para nós. Que nós podemos passar e ninguém notará a nossa presença. Pode ser que você se sinta numa terra estranha, num lugar diferente, num lugar que ninguém te conhece, num lugar de costumes diferentes, de língua diferente.
E você se acha tão desprezível que você pode dizer: olha, eu estou num lugar e ninguém me dá atenção. Houve um homem que pensava assim. Um homem chamado Moody. Moody era imperfeito fisicamente, não possuía cultura, iletrado, rude. Mas um dia ele ouviu uma frase. E essa frase era: o mundo está para ver o que Deus faria com um homem absolutamente entregue nas suas mãos. E Moody respondeu: eu serei este homem. E pela graça de Deus, Deus começou a agir na vida de Moody. Quem sabe você nessa noite seja como Moody. Quem sabe você seja como Moisés, que pensa que já está ao quebrado pelos anos, abandonado por todos, numa terra estranha e longínqua. Ou quem sabe você se pareça com uma sarça que não tem valor algum. Uma sarça que não tem valor algum, que pode ser queimado e destruído, que ninguém vai notar. Quem sabe você pense isso. Se você pensar nisso, cuidado, porque Deus pode fazer algo ainda na sua vida. Deus pode fazer algo na sua vida. Pare um momento agora. Olhe para você. Feche seus olhos. Como é que você é? Como que você é? Senhor, será que nós somos como sarça, como Moisés, como Moody, que achamos que não temos valor algum? Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a segunda lição que nós podemos aprender é que Deus não retira os espinhos, mas Deus ilumina-os. Deus não retira os espinhos, mas Deus quer iluminá-los. A segunda lição é a obediência. A primeira lição é a insignificância. A segunda lição é a obediência. Alguém que é insignificante, mas é obediente, Deus faz algo nele. Deus poderia ter usado um outro arbusto. Quem sabe Deus pudesse ter usado uma palmeira num oásis do deserto. Talvez Deus tivesse levado Moisés para um oásis e lá havia aquela palmeira bela, bonita, e Deus fosse usar a palmeira. Não. Deus usou o simples espinheiro, a sarça. Deus poderia ter destruído os espinhos do espinheiro, mas Deus não destruiu os espinhos do espinheiro. Deus iluminou-os. Lá estava o fogo do Senhor no espinheiro, e o fogo do Senhor no espinheiro aguçou a curiosidade de Moisés. A curiosidade inicial de Moisés foi que ele viu uma sarça queimando, mas não se destruindo. Quem sabe Moisés pensou: isso é uma miragem. O calor do deserto está atingindo o meu cérebro. Quem sabe é a luz do poente incidindo sobre a sarça e produzindo algo como fogo. Não. Não era o sol do poente, não era uma miragem, era uma sarça sob o fogo de Deus. Deus poderia ter usado um jovem, um homem de boa aparência como Saul, mas ele chamou um homem que era pesado de língua. Moisés era pesado de língua, era gago. Deus não chamou alguém belo, formoso, atraente, com todas as virtudes, mas Deus chamou um homem experiente pela vida. Um homem que estava pronto a obedecer. Por isso Deus queria iluminar
os espinhos da sarça. E Deus também queria iluminar os espinhos da vida de Moisés, para que Moisés pudesse ser um homem de Deus, para tirar o povo daquela situação em que ele estava. Quando nós olhamos, irmãos, a vida de Paulo, homem que para aprender precisou ser derrubado do cavalo, o homem que teve que se humilhar, se afastar da comunidade, se afastar de todos, ser desprezado, ser levado muitas vezes até a morte. E de repente Paulo diz: Senhor, tira esse espinho de mim. E o Senhor diz a Moisés, a Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Deus não tirou o espinho da vida de Paulo, mas Deus disse que a graça haveria de iluminar esse espinho na vida de Paulo. Na vida da igreja presbiteriana há um homem chamado Miguel Torres. E esse homem, quando saiu do seminário de Campinas para ir para Poços de Caldas e depois ir para Brotas, ele foi levado de liteira. Tal a sua fraqueza, porque ele era tuberculoso. 20 anos de tuberculose na vida de Miguel Torres. Ele fez o curso do seminário. Com toda dificuldade. Ele tinha que ser carregado pelos seus colegas para a sala de aula. Ele fez o curso todo, passou e foi levado para Poços de Caldas, numa liteira. Deus não tirou a tuberculose de Miguel Torres, mas iluminou essa vida de tal maneira que ele foi chamado apóstolo de Caldas. Aquela região de Caldas, o sul de Minas, todo foi evangelizado por um homem tuberculoso nas mãos de Deus. Ele era levado pelas pessoas, as pessoas liam para ele e ele pregava. E as pessoas iam se convertendo. Depois ele tinha que ser levado para a cama novamente, tal a sua fraqueza. Mas ele nunca deixou de falar, de pregar. Ele dizia: a mim cabe pregar até o dia em que Deus for servido. Quem sabe nessa noite você tem espinhos na sua vida. Peça a Deus, não peça a Deus que os tires, mas se você pedir, e essa não for a sua vontade de tirá-los, peça a Deus que os ilumine, e que você seja usado por Deus na sua obra, no seu trabalho, assim como você é. Nós somos uma sarça, mas existe Deus que pode iluminar os nossos espinhos. Quem sabe você pense que você não é nada, que você não é ninguém, que você não tem o que fazer, que você não tem condições, que você tem tantos problemas, que você tem tantas dificuldades, você tem tantas enfermidades e não pode ser usado por Deus. Quem sabe você já pediu tantas vezes que Deus tirasse essas situações da sua vida, mas Deus está dizendo a você nessa noite: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E o Senhor quer que o fogo do Espírito do Senhor, que o fogo do Espírito de Deus venha e ilumine os seus espinhos, para que você seja usado por Ele. Se você tem pedido para tirar o espinho, mas Deus não tem tirado, começa a pedir que Deus ilumine esses espinhos. Você tem espinhos? Abaixa a sua cabeça agora, vamos orar. Pense se você tem espinhos. Você tem espinhos? Você tem lutas? Talvez é o esposo, é a esposa, é um filho, é uma situação adversa, é um problema que você enfrenta. Coloque agora esse espinho diante do Senhor e peça para que Ele esteja iluminando. Senhor, nós temos tantos espinhos na nossa vida, tantas situações nós enfrentamos, Senhor.
Mas nós pedimos agora, se for da tua vontade, que tu os tires. Mas se não for da tua vontade, Senhor, que a tua graça nos baste. E que o fogo do teu Espírito possa estar iluminando esses espinhos, para que possamos ser usados por ti na tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, mas uma outra lição que Deus nos ensina, irmãos. Primeiro, a insignificância. Segundo, a obediência. A obediência. Mas há uma outra lição que nós podemos ver no texto. A força dos instrumentos usados por Deus. A força. Aqueles que são instrumentos usados por Deus são indestrutíveis. Aqueles que são usados por Deus são indestrutíveis. A sarça ardia e não se consumia. Ela não se consumia, ela não era destruída. Porque ali não estava algo qualquer, mas ali estava o fogo de Deus. Ali estava o fogo de Deus. Se Moisés tivesse permanecido no Egito, ele poderia ter sido dos faraós. E hoje, quem seria Moisés? Seria apenas uma múmia, como tantas outras. Era uma múmia. Hoje Moisés não é múmia. Nós nem sabemos aonde está o lugar do sepultamento de Moisés. Ninguém sabe. Com certeza ele passou da morte, da vida para a morte, está com o Senhor, mas nós não sabemos aonde está. E ele não seria conhecido como o grande líder do povo de Deus. Não seria. Mas esse homem, ele disse: eu quero ser alguém insignificante. Eu não quero continuar aqui no Egito. Aqui não é o meu lugar. Eu quero estar com o meu povo. Eu quero estar com aqueles que são meus. Foi levado para o deserto. Foi levado para o deserto. Ali ele aprende. Mas naquele momento, quando ele talvez pensasse: está terminando a minha carreira, Deus vem com a sua graça. E a sua graça começa a iluminar a vida daquele homem. E aquele homem se torna agora forte, indestrutível, preservando, revigora suas forças, fazendo-o até aparecer no monte da transfiguração, ao lado de Elias. Não é uma múmia, não tem o lugar do seu sepultamento, mas ele aparece até no monte da transfiguração, indestrutível. Hoje, irmãos, quem seria Martinho Lutero se continuasse sendo um monge lá na Alemanha? Quem seria Calvino? Quem seria Moody? Quem seria Simonton? Quem seria Miguel Torres? José Manuel da Conceição? Quem seria o irmão André, o contrabandista de Deus? Quem seria Richard Wurmbrand, aquele pastor luterano, se ele não tivesse se voltado contra a situação lá na Romênia? Quem seria? Quem seria? Quem seria você, se você não tivesse sido alcançado pela graça de Deus? Quem seria você, se Deus não começasse a iluminar os espinhos que existem na sua vida? Quem seria eu? Quem seria você? Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que não somos nada. Realmente não somos nada. Mas quando Deus, com a sua graça, o calor, o fogo do seu Espírito vem sobre as nossas vidas, Ele nos faz de tal forma que nada poderá nos destruir. Mas não é destruir aquilo que nós somos, mas aquilo que nós iremos fazer sob o poder de Deus. Não é Moisés que vai aparecer, mas aquilo que Deus há de fazer através de Moisés. E Moisés é levado ao Egito novamente. E a história termina quando há o sacrifício daquele bezerrinho
cevado, mostrando ali, naquele momento, o Deus passando no Egito, matando os primogênitos daquelas casas que não tinham o filete de sangue na verga da porta. O que haveria de ser depois comido por toda a família, com ervas amargas, com o cajado na mão, com a mochila nas costas. Essas casas tiveram seus primogênitos preservados. E Moisés, aquele que era gago, aquele que era velho, alquebrado pelos anos, revigorado pela força do Senhor, enfrenta Faraó e tira 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, do Egito. A igreja presbiteriana da Escócia foi a primeira igreja a adotar o símbolo da sarça ardente e os dizeres não se consumia. E realmente é isso. A igreja, ela tem que ser uma igreja insignificante. Ela tem que ser uma igreja obediente, para que ela seja uma igreja indestrutível nas mãos de Deus. O crente tem que se considerar insignificante, tem que ser obediente, para que ele possa ser indestrutível nas mãos de Deus. Não ele, mas a obra que Deus há de fazer através dele. E que você possa trazer no seu peito essa inscrição: não se consumia. Que você possa trazer no seu coração essa frase: sob o fogo do Senhor, nada há de me destruir. Realmente, irmãos, nós somos sarças, cheias de espinhos, destrutíveis, mas a graça de Deus nos torna indestrutíveis. Não importa se somos uma sarça, não importa se nós somos insignificantes, Deus pode te usar. Não importa se nós somos sarças cheias de espinhos, Deus pode iluminar, se eu for obediente. Não importa se nós somos mortais, destrutíveis, mas a sua graça de tal modo pode nos tornar indestrutíveis pelo poder de Deus nas nossas vidas. Você pode ser indestrutível. A obra que você fizer será indestrutível se você estiver sob o fogo do Espírito, sob o fogo do Senhor na sua vida. Você quer ser indestrutível? Abaixe a sua cabeça e peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor agora. Senhor, nós reconhecemos que somos insignificantes, fracos, mas queremos ser obedientes a Ti. E por isso, ó Pai, manda o fogo do Teu Espírito, para que nós possamos receber a Tua graça, e que a nossa obra, o nosso trabalho, não seja em vão, e que nós sejamos indestrutíveis sob o Teu calor, sob a Tua presença, e que o mundo possa ver uma igreja diferente, um povo diferente, um povo que não anda no calor do homem, na força do homem, uma igreja que anda no calor do Espírito, na força do Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, Deus é o Deus poderoso, Deus é o Deus da graça, e por isso Deus diz a você nessa noite: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Que você realmente, meu irmão, minha irmã, possa se considerar
como Massassa, como Moisés, como Miguel Torres, que não tem valor algum, humanamente falando, mas que se tornem obedientes à vontade do Senhor, e que sejam gastos na obra do Senhor, porque quando você estiver sob a graça do Senhor, nada há de te gastar, nada há de te destruir, porque você estará sob o fogo do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém?